um assassino em série que aterrorizou a população do norte da Califórnia no final da década de 60. Mandava cartas para a polícia com provocações, chegando até a ligar para a delegacia para denunciar o seu próprio crime. Sua identidade ainda permanece um mistério, mas suspeita-se que ele colocou seu nome em uma das cartas criptografadas enviadas para a polícia. Hoje nós iremos falar sobre o assassino do Zodíaco. E aí rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e você está no canal Só de Curiosidade. Esse aqui é o primeiro vídeo, galera, do canal e também é o primeiro vídeo da série Casos Misteriosos, onde nós iremos contar casos bizarros que aconteceram na história. E o primeiro caso que nós iremos abordar é o caso do assassino do Zodíaco. Mas antes, galera, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos que virão, que nós iremos abordar outros conteúdos bem interessantes, beleza? Então, vamos pro vídeo. O Zodíaco, galera, foi um assassino, tá? Um assassino em série, um serial killer, que atuou na Califórnia na década de 60, mais especificamente no final da década de 60 e início da década de 70. Porém, galera, esse caso, ele é um caso muito interessante porque ele não foi um assassino em série que trabalhou durante muito tempo, trabalhou em termos, né? Que atuou durante muito tempo, certo? Ele atuou apenas durante o período de 10 meses, que foi de dezembro de 68 até outubro de 69. A identidade dele, ninguém sabe quem é, mas esse caso ele ficou famoso porque ele era acostumado a mandar cartas desafiando, debochando da polícia e debochando também dos meios de comunicação de jornais da época. O crime ele aconteceu na Califórnia, mais especificamente na cidade de Napa, na cidade de Vallejo, na cidade de Benícia e na cidade de São Francisco. Casos confirmados. O primeiro caso foi no dia 20 de dezembro, em Benícia, Califórnia. Dois jovens chamados Beth Lau Jensen, de 16 anos, e David Arthur Faraday, de 17 anos, eles estavam num local, galera, chamado Lover Lane, certo? É um local de paquera, tá? Um local onde as pessoas iam pra lá pra namorar, certo? Se pegar. Pra se pegar, né? Eu coloquei aqui local de pegação. Eles estavam nesse local, certo? No estacionamento, onde as pessoas iriam pra lá pra se pegar, tá? E o que aconteceu? Tinha um cara seguindo o carro dos dois. Era um carro modelo Valiant azul. O David foi alvejado logo dentro do carro, tá? Com um disparo na cabeça. E a Beth, ela ainda saiu do carro e foi em direção à floresta para tentar fugir. Só que o assassino do Zodíaco, ele disparou 5 vezes nas costas dela. E as próximas vítimas, galera, do Zodíaco foram a Darlene Ferrin e o Michael Magoo, que foi no dia 4 de julho, o dia da independência, né? 4 de julho de 1969. Nesse caso já foi em Vallejo, na Califórnia. A Darlene, galera, ela era uma mulher que ela era bem popular entre os homens, né? Acho que dá pra entender, não dá? Ela era bem popular entre os homens, né? Ela tinha muitos fãs, podemos dizer assim, certo? Ela era casada, tá? Ela tinha uma filha, certo? Porém, ela era bastante popular, ok? Eles estavam também em um estacionamento do Blue Rock Center Park, que é um local de pegação também, certo? As pessoas elas vão pra lá, casais vão pra lá pra namorar, tá ok? E nesse dia, galera, de novo, um outro carro também estava seguindo o carro de Darlene, certo? Quando eles perceberam, a Darlene reconheceu o carro, mas ela não falou quem era. Esse carro já estava seguindo ela durante bastante tempo. Ele aparecia na casa, já apareceu na frente da casa dela algumas vezes, certo? Onde a babá da filha dela já tinha mencionado que havia uma pessoa observando a casa dela, certo? Mas ela nunca foi à polícia para poder falar alguma coisa, né? para poder denunciar o caso, certo? É porque poderia ser um fã, poderia ser um namorado dela, né? Sei lá, poderia ser alguém que ela conhecesse, mas ela não queria dizer quem era, certo? Mas aí nessa situação, nesse caso, ela deixaram passar e
no dia 4 de julho aconteceu o fato. A Darlene, ela levou 5 disparos, tá, dentro do carro, e o Michael, ele levou 3 disparos, galera, certo? Porém, o Michael, ele conseguiu sobreviver. O Michael sobreviveu e fez um retrato falado do assassino. O interessante aqui do caso da Darlene é que o Zodíaco ligou para a polícia. Ele sai para uma curta distância da cena do crime e liga a emergência. A operadora Nancy Slover está de plantão. Atende o telefone como de costume, sabe? Detalhe de polícia de Vallejo. A pessoa do outro lado disse: eu quero relatar um duplo assassinato. Se você seguir a via Columbus do Parque Público, você vai encontrar os meninos em um carro marrom. Eles levaram tiros de uma Luger 9mm. E eu também matei os meninos no ano passado. Quando ele terminou a ligação, ele apenas disse: adeus. Daí foi o primeiro contato que ele teve com a polícia. E o mais curioso, galera, dessa situação aqui é que quando foram verificar de onde que veio a ligação, pasmem, veio da frente da delegacia. Então o cara era tão abusado que ele ligou da frente da delegacia para denunciar o crime que ele tinha cometido. Daí você já percebe que ele é um cara muito abusado mesmo, né? Ele quer provocar mesmo a polícia, né? E em agosto ele mandou uma carta para 3 jornais diferentes. Essa carta, ela veio acompanhada, a mesma carta, né? Ele mandou a mesma carta. Nós iremos falar mais para frente sobre essas cartas, mas ele mandou a mesma carta para 3 jornais diferentes, e junto com essa carta ele mandou um pedaço ou uma parte de um código decodificado para cada uma delas. E ele tinha como exigência que no dia 1º de agosto, ele tinha que, na edição da tarde, ele tinha que ser publicado. Caso ele não fosse publicado, ele ia cometer uma chacina, né? Ele ia dizendo lá que ia matar muita gente no final de semana todo, até ter uma dúzia de pessoas que ele iria matar, certo? Os jornais publicaram, tá, ok? Eles publicaram os códigos. Pouco tempo depois, esses códigos eles foram decifrados por um casal de professores. Nós iremos falar mais para frente sobre essas cartas, tá? Esses códigos que foram decifrados. O próximo caso do Zodíaco também foi um casal, que foi no dia 27 de setembro de 1969, em Napa, na Califórnia, tá? No lago Berryessa. As vítimas foram Cecilia Shepard e Brian Hartnell, tá? 2 casais universitários, certo? Onde eles estavam lá no lago fazendo piquenique, também namorando. Aqui a gente já pode ver um certo padrão, né? Um padrão aqui nas vítimas dele. Que o primeiro, o segundo e o terceiro foram casais, certo? Eles estavam namorando, ok? Então, o que aconteceu aqui, galera? Aqui nesse caso, ele estava encapuzado, tá? Ele estava com um capuz, que é essa imagem que está aparecendo para vocês aqui. Ele estava encapuzado, estava armado. Ele abordou os dois e ele esfaqueou, certo? 6 vezes o Brian nas costas, certo? E ele foi para a Cecília e esfaqueou a Cecília 10 vezes, certo? A Cecília acabou morrendo dias depois no hospital, porém o Brian novamente não morreu, ele acabou sobrevivendo, certo? E ele fez um retrato falado. O Zodíaco também ele deixou uma mensagem no carro do Brian. Ele diz: 20 de dezembro de 68, 4 de julho de 69 e 27 de setembro de 69, de faca, tá? Ou seja, ele estava catalogando aqui os crimes anteriores dele. Nesse caso, de novo, ele ligou para a polícia, tá? Mas dessa vez não foi de frente da delegacia, né? Porque senão ele já ia ser muito burro, né? Se ele fosse para lá, tá? Então, o que aconteceu? Ele ligou para a polícia, né? Dizendo lá, falando sobre o caso, sobre o acontecimento, o crime ocorrido lá, tá? Deu detalhes dizendo que ele tinha assassinado um casal de jovens, só que ele não sabia que o Brian sobreviveu, né? E a Cecília também, ela não morreu no local. Então os dois ainda estavam vivos ainda lá, mas ele ligou já dizendo que os dois estavam mortos, certo?
Só que aí, quando ele foi indagado para saber quem era ele, o que foi que ele fez? Ele disse o seguinte: eu sou aquele que fez isso, e só. E ele desligou o telefone, certo? Então aqui, galera, quando lá no próximo do carro do Brian, eles encontraram um par de bota do tipo Windwalker, tá? Que é de uso exclusivo militar, ok? E o tamanho era aproximadamente 10,5, ou que pra gente é o equivalente ao número 41, certo? Então aqui, galera, a gente já dá pra entender, tomar como base de que o Zodíaco ele era um cara que tinha uma ligação com as Forças Armadas. O último caso confirmado, galera, o último caso confirmado do assassino do Zodíaco foi o caso de um taxista chamado Paul Lee Stein, tá? Só que aqui a gente já começa a perceber que teve uma fuga do padrão. Então, por quê? O padrão dele era pegar casais namorando, né? Então ele fez 3 vítimas, 3 ataques, todos os 3 em casais que estavam ali namorando, certo? Mas o do Paul Stein, ele era apenas um taxista que estava trabalhando, e em uma esquina ele acabou disparando um tiro a queima-roupa na cabeça do taxista, né, do Paul Stein. E no caso também, galera, ele acabou pegando um pedaço de roupa, um pedaço da camisa do Paul Stein. Por que ele pegou um pedaço dessa camisa do Paul Stein, galera? A gente já vai entender o porquê. Porque 2 dias depois do ocorrido, né, o ocorrido foi no dia 11 de outubro de 69, 2 dias depois, certo? Ou seja, no dia 13, ele enviou uma carta para um jornal, tá? Um dos jornais, e nessa carta ele informou que ele estava preparando uma bomba para colocar em um ônibus escolar, tá, galera? Caso a população não usasse um bottom com o emblema dele. Ou seja, o cara queria que todo mundo ali na cidade de São Francisco usasse um bottom com o emblema do Zodíaco, tá? Então, ou seja, o Zodíaco, galera, ele foi um cara que ele queria fama, né? Ele queria fama. Ele queria mídia. Ele queria mídia. O intuito dele era conseguir mídia, certo? Ele conseguiu. O jornal deu isso pra ele. É muito estranho. O caso do Zodíaco, ele é muito estranho, pessoal, porque, tipo, ele, obviamente, ele é um cara que ele tem distúrbios mentais, né? Ele é um cara que tem distúrbios. A gente vai perceber que a maioria dos suspeitos, eles têm, de uma forma ou de outra, distúrbios mentais, tá? Mas a gente vai comentar mais na hora que a gente for falar sobre os suspeitos. Então, beleza. O Zodíaco, ele, nesse caso aqui, ele mandou a carta, junto com a carta, ele mandou um pedaço da camisa do Paul Stein, toda ensanguentada, certo? Justamente para dizer que era ele, certo? Foi uma forma de uma assinatura, de comprovar que realmente aquela carta era proveniente do Zodíaco, ok? Por quê, galera? Porque muita gente ali tava querendo se passar pelo Zodíaco. Isso é um caso bizarro, né? Porque, tipo, muita gente queria realmente se passar, dizer que era o Zodíaco. Muita gente foi na delegacia e se entregou dizendo que era o Zodíaco lá, certo? Mandaram muitas cartas também falsas também e tal. E justamente por causa disso que o Zodíaco mandou a camisa, tá? Ele mandou uma camisa lá, um pedaço da camisa do Paul Stein, ok? E fez a ameaça. Só que a ameaça, galera, não foi cumprida, ainda bem, né? Porque se ele cumprisse ali, muitas crianças iriam, infelizmente, acontecer o pior com elas. Tá, galera? Tá certo, galera? Só que nesse caso também aqui, galera, tem uma situação que aconteceu lá, que os policiais, eles passaram do lado do Zodíaco, mas não prenderam ele. Por quê? Porque nessa situação, galera, ocorreu um fato que infelizmente, ainda é comum nos Estados Unidos, que foi um caso de preconceito racial. Na hora do assassinato do Paul Stein, tiveram testemunhas que ligaram para a polícia, tá? E informaram que o suspeito, ele era um cara negro, sendo que o Zodíaco não é negro, tá? As pessoas que sobreviveram disseram que o Zodíaco não era negro, tá? Mas nesse dia disseram que o suspeito era negro e passaram pelo rádio para os policiais que estavam fazendo ronda ali próximo que era um suspeito negro. E o Zodíaco passou do lado desses caras, do lado dos policiais, e os policiais não fizeram nada, porque o cara não era negro, né?
O cara não era negro. Ele tava andando de forma suspeita? Tava. Os policiais disseram que ele tava andando de forma suspeita. Mas eles não fizeram nada, não pararam, não abordaram o homem, porque ele não era negro. No filme Zodíaco de 2007 também aborda esse ponto. Enfim, galera, esses aqui foram os casos comprovados do Zodíaco. A gente tem também casos que supostamente são do Zodíaco. O primeiro caso que supostamente era do Zodíaco foi o caso de Riverside da Cherry Jo Betts, que no dia 30 de outubro de 1966, essa jovem de 18 anos foi esfaqueada 42 vezes. Por que que esse daqui é um caso que pode ser relacionado com o Zodíaco? Ele fez ligações e ele enviou cartas. Na carta dizia o seguinte, galera: Beth tinha que morrer, haverá mais vítimas. Então essa daqui já era foi a primeira carta, a suposta primeira carta que o Zodíaco ele enviou para as autoridades. Ele também enviou essa carta que está aparecendo para vocês aqui. A carta, galera, ela foi datilografada por uma máquina da marca Elite, certo? Essa máquina aqui, essa informação, ela é uma informação muito interessante, porque a gente vai verificar depois que um dos suspeitos tinha uma máquina do mesmo modelo dessa carta aqui que foi escrita, entendeu? Então é uma informação importante que nós iremos usar mais para frente. Te liga na informação aqui, tá? Então beleza, galera. A segunda suposta vítima do Zodíaco foi uma mulher de 22 anos que no dia 22 de março de 1970, em Modesto, na Califórnia, na rodovia 132, né, 132, foi sequestrada, junto com a filha. O estranho aqui foi de como o caso aconteceu. Né? O caso aconteceu o seguinte: a mulher estava dirigindo o carro dela, veio um cara com o carro atrás, fez sinal para ela parar, sendo que era numa estrada que não tem casa, não tem nada, só mato de um lado e de outro. Né? O que aconteceu? O cara pediu para ela parar. E ela parou, ela encostou. Primeiro, já é um caso meio de burrice, né? Por quê? Tu pararia? Eu não. Né? Eu não pararia também. E é uma dica que eu dou pra vocês também, galera. Não pare. Se alguém pedir pra você parar numa estrada, né, ou em qualquer lugar, não pare, certo? Mas ela parou, infelizmente ela parou. E ele disse que ela tava com um problema no pneu. Ele ofereceu ajuda, só que ao invés de ele apertar, ele afrouxou o pneu dela, né? Quando ele afrouxou o pneu dela, entrou no carro, ela entrou no carro, eles seguiram viagem. Só que ela andou um pouco e aí sim o pneu dela saiu, certo? Quando o pneu dela saiu, ele voltou, ele ofereceu uma carona para ela até uma oficina. E quando ela percebeu que ele passou de uma oficina, ela perguntou para ele porque ele não parou, né? E ele pegou e disse que a oficina estava fechada e tal, e continuou seguindo. Porém, galera, ele entrou numa rua muito deserta, muito soturna, e ele disse que ele começou, né, a falar, a dizer que ele ia pegar o bebê dela, ia jogar pela janela e depois ele iria matar ela, né? Ele iria esfaquear ela, certo, galera? Nesse caso ela começou a se desesperar, ela começou a brigar, né, com ele dentro do carro, e em algum momento ele reduziu a velocidade do carro. Nessa hora que ele reduziu a velocidade do carro, ela aproveitou e pulou do carro e foi em direção ao mato. Felizmente ele não conseguiu encontrá-la, ele voltou pro carro dele e seguiu viagem, foi embora, tá? Depois, galera, ele voltou aonde o carro dela estava e ia ter o fogo no carro dela. Ela foi uma das vítimas que acabou sobrevivendo. A única mulher que sobreviveu, que foi supostamente vítima do Zodíaco. Só que depois, galera, ela foi na delegacia e ela acabou vendo o retrato falado do Zodíaco atrás do policial que estava atendendo ela. E ela disse, e ela apontou para a foto e disse que foi aquele cara que tinha sequestrado ela, tá? Então por isso que as pessoas acham que a Kathleen Jones, ela foi sequestrada pelo Zodíaco. E ela seria, se ela não conseguisse escapar, ela seria também mais uma vítima do Zodíaco. E também tem outra suposta vítima do Zodíaco, que era a Donna Laus, galera. Ela era uma enfermeira que trabalhava no hospital próximo de onde o Paul Stane, que era o taxista, foi
assassinada, tá? Então nesse caso ela simplesmente sumiu, aí não encontraram o corpo até hoje, tá, galera? Então ela também foi uma possível vítima do Zodíaco que sumiu. Não tem corpo, não teve carta, não teve nada para identificar que realmente foi o Zodíaco, certo? A única ligação que tem é um suspeito de ser o Zodíaco, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Essa primeira parte do vídeo vai ficando por aqui, galera. A gente falou sobre as vítimas e no próximo vídeo nós iremos falar sobre as cartas que o Zodíaco enviou. No final, galera, quando a gente gravar as 3 partes, que é as vítimas, as cartas e os suspeitos, nós iremos fazer um compilado, nós iremos juntar todos os vídeos em um só e depois publicar aqui no canal. Mas não se esquece de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. A segunda parte desse vídeo nós iremos lançar na próxima semana. Então, até a próxima, galera, e é hora de eu pegar o beco.